Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai dar continuidade à disciplina de projeto detalhado de software. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a análise e projeto do software, tá? Na verdade, análise e projeto de uma forma geral primeiro e depois a gente vai centrando mais no software. Bem, vamos falar um pouquinho da análise do projeto, né? Primeiro eu vou falar de um exemplo motivador para que vocês consigam fazer uma analogia ao desenvolvimento de software. E antes de começar a falar, eu peço que vocês pausem o vídeo agora nesse momento e assistam a esse videozinho aí. O vídeo tem somente uns 7 minutos, é bem rapidinho, mas é importante que vocês assistam antes de continuar a assistir esse vídeo, porque eu vou fazer um comparativo e vou falar algumas coisas sobre o vídeo, tá? Então, pausa aí, assiste o vídeo. O link vai estar na descrição também, se você não precisar digitar aqui do slide, tá? Então, pega o link lá da descrição, assiste o vídeo e depois volta para cá para a aula, tá? Bem, dado que você já assistiu esse videozinho pequenininho, que fala um pouquinho sobre, né, a análise, tente responder essas perguntas. Por que os carros do presente eles parecem tanto com os carros do passado? Por que vocês acham que isso acontece? É porque foi feito um excelente projeto e esse projeto ele está sendo viável por várias décadas até hoje? É porque eles servem unicamente ao propósito, ou seja, eles servem para o que eles são destinados, por exemplo, função principal de locomoção. Os carros servem para isso, então se ele serve ao propósito, é considerado um bom projeto e é por isso que ele está funcionando até hoje com um projeto bem parecido do que eram os primeiros carros lá na década de 40, por exemplo. É porque eles são bonitos, né? Mas mudanças no design já tivemos algumas, né? Porque as pessoas estão acostumadas a esse tipo de projeto, é porque eles são fáceis de serem transportados e produzidos, né? Podem ser consertados de forma facilitada, ou seja, você tem uma grande disponibilidade de peças em diferentes automóveis e por isso você consegue ter a boa viabilidade da produção e do uso deles. Então tentem pensar um pouquinho sobre essas perguntas, tá? E após isso, ele fala um pouquinho sobre o outro caso, né? O caso dos bebês que nascem prematuros. Então, você viu que 4 milhões de bebês no mundo inteiro eles morrem antes do primeiro mês de vida, né? Pelo relato lá do vídeo que eu pedi para vocês assistirem. Então, um quarto dessas mortes, né, elas poderiam ser evitadas se os bebês pudessem ser mantidos aquecidos, né? Então, o problema seria manter aquecido. Como a gente consegue resolver esse problema? Como a gente consegue mantê-los aquecidos, né? Então, como aquecer? A gente pode fazer uso de incubadoras, por exemplo, mas isso seria uma solução. Isso vai resolver o problema, por exemplo. Mas, dado que você tem esse problema, manter aquecido, quais seriam outras soluções para esse problema? Essa aqui é a única solução possível, tá? Então, pensem nisso também. E, dado que você aceitou que a incubadora é uma boa solução para esse problema de manter os bebês aquecidos, como é que você considera que é uma boa incubadora? Ela deve aquecer? Só isso? Ela deve ser bonita? Então, quais são as características que definem uma boa incubadora? Então, é somente ter a incubadora e tudo vai ser resolvido? Ou seja, a gente vai resolver aquele problema inicial que era as mortes dos bebês? E se a gente não tiver peças de reposição e nem profissionais capacitados para fazer uso das incubadoras? Então, nesse caso, as incubadoras elas poderiam virar lixo, né? Ou seja, não tem quem use de forma adequada. Se não tem quem use de forma adequada, ela não vai resolver o problema que é manter os bebês vivos. Então, sem as peças e sem os profissionais, ela não serviria ao propósito. Embora ela seja uma solução, ela não vai servir ao propósito que é resolver ou amenizar o problema principal, que é salvar as vidas, certo? Então, além disso, como é que a gente pode descobrir o que as pessoas querem? Como é que a gente consegue descobrir o que é que as pessoas querem? Né? Como fundir algo bonito e que realmente funcione? O desenvolvimento ele deve ser focado no objetivo principal, que é quem vai utilizar o sistema. Né? Então, quem vai utilizar esse sistema da incubadora? São pessoas pobres que desejam utilizar a incubadora. Então, esse deveria ser o público-alvo. Ela deve ser projetada em cima disso aqui, tá? De quem vai realmente utilizá-la. Os clientes seriam os hospitais na Índia e outros países pobres, né? E
Lembrem sempre da frasezinha, o foco no cliente. Já estão cansados de ouvir isso, né? Mas isso ainda continua sendo uma grande verdade. O foco tem que ser no cliente, em quem vai realmente utilizar aquele produto e não quem os analistas e desenvolvedores acham que vai utilizar aquele produto, né? Ou seja, ele não deve focar no que ele acha que vai ser possível ou quem ele acha que vai utilizar, ou ele levar em consideração somente o contexto dele, né, em que ele está inserido, e não o do real cliente, tá? Então, dando continuidade ao exemplo das incubadoras, dado que a luz azul ela é usada de forma errada, o problema está nas pessoas que não sabem utilizá-la, ou está no produto que foi projetado de uma forma que permite que o usuário erre ao utilizá-lo, né? O problema vai estar na concepção do produto, né? Ele não foi desenvolvido para o público correto. Foi desenvolvido para o público que sabia algumas informações técnicas, por exemplo, que não deveria bloquear a luz azul e etc. Mas o público dele, né, o público correto dele são as pessoas que não sabem dessa informação. Então, o produto ele tem que levar em conta isso e ser projetado de uma forma que não permita erros por quem realmente vai utilizá-los, né? Então, o produto ele deve ser remodelado para atender aos desejos de quem vai realmente utilizar aquele produto e com isso ele vai permitir o uso correto pelas pessoas que realmente vão usá-lo, né? Por exemplo, deve-se passar a confiança de que não é preciso colocar um cobertor no recém-nascido para que ele fique aquecido ou que não seja necessário dividir um equipamento para 2 ou 3 bebês. Isso aqui não é falha de uso, isso aqui poderia ter sido contornado na concepção do produto se ele fosse realmente modelado para as situações e pessoas que iriam utilizá-lo, tá? Então, o produto, além de tudo, ele deve também passar confiança, né? Ou seja, deve ser um projeto para aparências. Deve-se levar em conta quais insumos e profissionais o público-alvo tem para projetar de forma correta. E no caso da incubadora em específico, mesmo que a mãe coloque o cobertor na criança, como resolver esse problema, né? Então, a gente sabe agora, por exemplo, que a mãe colocar o cobertor na criança é uma ação comum dentro das incubadoras, mas se ela fizer isso, a incubadora não vai funcionar de forma correta se a luz vem somente de cima. Então, como evitar que esse problema aconteça, né? Que o produto seja usado, como evitar que o produto seja usado de forma errada? Então, além disso, ainda há luzes na parte de baixo da máquina, permitindo que seja efetiva mesmo com o usuário fazendo o que não deveria, né? Ou seja, quando eu digo o usuário fazendo o que não deveria, vem aquela dúvida: é o usuário que está realmente fazendo o que não deveria ou foi o produto que foi projetado de forma errada, né? Ou seja, se eu colocar a luz embaixo, isso aqui, a mãe colocar um cobertor, não vai ser mais um problema para mim. Por quê? Porque eu projetei o meu produto de forma correta, que ele vai ser utilizado por pessoas e no contexto realmente onde ele vai ser inserido. Então, eu saberia que as mães colocam esse cobertor nos bebês e na concepção do meu produto eu já resolveria isso colocando a luz embaixo ou nas laterais, por exemplo, e não somente na parte superior lá da incubadora, tá? Em resumo, você deve ter um foco no projeto para fazer uma boa produção e distribuição, caso você esteja trabalhando com produtos, né, e não serviços, como geralmente é o software, né? Uso real do produto e as aparências e reais necessidades. Então, foco aqui nas reais necessidades, tá? Do que realmente o produto está sendo designado para fazer e deve fazer de forma correta. Então, nós estamos projetando para o mundo que queremos, para o mundo que temos ou para o mundo que está chegando, né? Então, você também deve levar em consideração o tempo em que o projeto está sendo feito e quando ele vai ser utilizado, né? Então, é preciso projetar para os resultados que queremos, tá? E não para o que é, eu acho que isso aqui vai amenizar um pouco. Não, vamos tentar focar, fazer o melhor possível, né? Tá, agora a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado sobre o que é o projeto em si, né? Fazer uma introdução ao projeto de software. E primeiro, o que a palavra projeto quer dizer, né? Ou seja, a palavra, o nosso projeto, né, do que a gente está falando aqui, ele vem da palavra design, né? Design em inglês. E o dicionário diz: um desenho ou padrão mostrando como algo será feito, né? Vejam que isso aqui já é um esboço, né? Não é uma coisa detalhada, tá? A arte de elaborar tais desenhos ou padrões, a arrumação das partes em um produto construído por humanos, tal como uma máquina ou trabalho de arte,
um padrão decorativo, um plano em mente. Vejam que todas as definições de projeto, né, to design, elas são coisas abstratas, né? Você não tem uma especificação clara e bem detalhada do que é cada coisinha, cada etapa, cada ação, você não tem isso, né? Então é mais uma arte do que um projeto de engenharia, por exemplo, né? Então, o projeto de engenharia ele seria mais um to project, né? A gente vai falar um pouquinho dessas diferençazinhas das palavras, tá? A gente tem o design, né, que também é projeto, e tem o project, que também é projeto em português, mas você tem diferenças aí entre design e project. Né? Então, não confundir, né, com o que eu falei, que é a palavra project, né, que também é traduzida para projeto. E o project, ele tem algumas características mais específicas. Né? Ele é um artefato de trabalho cuidadosamente planejado para conseguir informação sobre algo, construir algo, melhorar algo, etc. Né? Então, um plano já bem mais detalhado, né? Ele sai de ser o design e passa a ser um project. Né? Daí depender do nível de especificidade dele e como ele foi elaborado. Então, o que é projetar, né? Ou seja, o to design, que é o que a gente utiliza mais em software, é você elaborar um desenho ou padrão de, né, algo a ser feito ou construído, desenvolver ou desenhar planos para, né, planejar ou desenvolver para algum propósito ou uso. Então veja que aqui é um negócio mais abstrato, né? É você fazer desenhos, né, fazer planos, não é você detalhar minuciosamente cada ação, atividade ou artefato daquele produto ou serviço. Então, desde os anos 50 e 60, o design ele tornou-se uma área de estudo científico diferenciada, né? Ou seja, projetar não é apenas desenhar e elaborar padrões. Há um destaque maior para as questões relativas a planejamento, projetar para o uso, propósito, fatores humanos envolvidos e etc. E especialmente em software, as áreas de aplicação elas expandiram muito, né? Então, quase todas as áreas do conhecimento humano elas possuem atividades apoiadas por software e quanto mais anos isso passa, né, mais fica evidente essa dependência de todos os serviços ou atividades humanas que são dependentes de softwares, né? As tecnologias de desenvolvimento elas se multiplicaram, né? E os tipos de pessoas envolvidas também foi diversificado, né? Então, a entrada e o ponto de partida para o design, né? A necessidade é a mãe da inovação. Né? O projeto ele só pode ser intencionalmente feito e sem uso ou intenção é arte pura, né? Necessidades reais ou percebidas elas formam a base da definição do design project e a necessidade ou a intenção ela vai levar a um problema a ser resolvido. Então, a necessidade ou a intenção ela vai ser convertida em um problema que é necessário ser resolvido. Em software, as necessidades ou intenções elas são derivadas dos requisitos de usuários. Então, a partir dos requisitos dos usuários, é que você tem as necessidades ou as intenções de fazer algo, e a partir disso você consegue modelar o problema que vai ser resolvido dentro do software. Então, se você não tem requisitos, não há projeto de software, certo? Quanto às saídas e resultados do design, né? A saída típica é uma representação simbólica de um conjunto de artefatos para implementação, ou seja, ele vai simular o que queremos construir antes de fazer essa construção. Daí aquela parte do design de não ser tão detalhado, né? E as representações de design elas servem como base para conceituação e comparações entre opções de decisões de design. Já em software, é você formar um modelo abstrato que será feito antes da codificação. Esse modelo abstrato é porque ele não é muito específico, né? Mas ele tem que passar as ideias principais e que essas ideias elas possam ser convertidas, né? Ou sejam interpretadas para gerar o código-fonte lá da aplicação. Tá? O principal resultado do processo de design é o design space, né? Ou seja, o espaço do projeto. E ele contém o conjunto de conhecimentos sobre ambiente, uso pretendido, as decisões tomadas no processo de criação. E por que esse metaconhecimento sobre a solução é importante? Né? A solução ela será sempre revisitada e questionada. Tá? Então, quanto mais você for fizer isso aqui de forma detalhada, você vai melhorando. Se
Se você utilizar um modelo iterativo, por exemplo, você vai melhorando a cada interação dele, tá? Em software, duas formas de representação comum são você ter a arquitetura de software, você ter os padrões de software e você ter o racional do projeto, né? O design racional. A gente vai falar um pouquinho disso aqui mais na frente, tá? Então, o que é a arquitetura de software, né? Isso aqui é um exemplo de uma arquitetura de software que utiliza o modelo de visões 4+1. Então, aqui ele define que você deve ter pelo menos esses 5 cenários, né? O nome do modelo é 4+1, né? Que você tem 4 cenários aqui nas laterais e um no meio que são os cenários, né? Os casos de uso, por exemplo. Lá naquele modelo anterior, a visão lógica, né, ela vai conter as funcionalidades do sistema ao usuário final. Ou seja, ela vai ter os diagramas de classes e estados, se você estiver utilizando o ML, por exemplo. Muitos sistemas eles focam somente nisso aqui, né, deixando essas outras visões despercebidas ou então acabam agregando o conteúdo dessas outras visões aqui dentro da parte lógica. Isso também não é correto, tá? Você tem que ter uma separação adequada de escopos, né? Na visão de processo, você vai ter os aspectos dinâmicos do sistema, né? Como o sistema se comporta e se comunica. Aqui você também tem um foco na concorrência, distribuição e integração dos dados, juntamente com o desempenho e escalabilidade do sistema, né? Em paralelo com a UML, você pode utilizar diagramas de sequência, comunicação e atividades para descrever a visão de processo, que reflete aspectos dinâmicos, né? A visão lógica são mais aspectos estáticos. Na visão de desenvolvimento, né, é uma visão com foco no programador do sistema, também conhecida como visão de implementação, e os diagramas do UML que geralmente são utilizados são os de componentes e pacotes. A visão física, você tem um foco na engenharia, né? Ou seja, como os elementos estão organizados, você tem a topologia do software e a organização física realmente dos componentes, também conhecido como visão de implantação, tá? Cuidado para não confundir. Implementação, né, que está na parte do fazer do código, né? E a implantação, que é a parte quando você já tem o código pronto e você vai realmente fazer a implantação, né? Você vai colocar esse sistema para rodar, né? E em paralelo, o diagrama de implantação, né, o diagrama de deployment, é o mais utilizado, né, dentro da UML. E a visão +1, né, que são os cenários, são utilizados cenários específicos para você ilustrar a arquitetura do sistema. E esses cenários eles descrevem sequências de interações entre os objetos e processos, né? É usado como ponto de partida para você entender e testar a arquitetura do sistema, também chamado de visão de casos de uso. Então aqui você vai escolher alguns cenários que são representativos e você vai validar essas outras visões a partir desses cenários aqui, tá? Outra coisa, você não deve testar tudo, né? Você nunca vai conseguir testar tudo, né? Então, por isso que tem essa parte dos cenários para você escolher quais são os cenários ou os casos de uso mais representativos, ou seja, qual é o objetivo principal daquele seu sistema, né? Daquele seu software. Então, você vai refletir essa necessidade aqui nos cenários, né? Outro exemplo, falando agora de padrão de projeto, né? A gente falou aqui que a gente tinha, né, a arquitetura de software, e agora a gente vai ver o padrão de projeto, tá? Então, a arquitetura de software seria a visão 4+1, é um modelo de você fazer a arquitetura de software, há diversos outros aí, tem um modelo proposto pelo SEI e diversos outros. E agora o padrão de projeto, né? Vocês já devem ter ouvido falar aí em o que é os padrões de projeto, né? Que muita gente tem medo, tá? Mas é uma coisa bem simples, tá? Um padrão, ele pega um problema que é recorrente na área, tá? E ele simplesmente propõe uma solução para aquilo. E essa solução, ela vai sendo melhorada com o passar dos anos, né? Então, essa solução, dado que ela já vem sendo melhorada há alguns anos ou décadas, né, viu-se que é a melhor solução até então. Então, a partir disso, ela vira um padrão, né? Ou seja, para resolver esse tipo de problema, qual é o padrão para isso? Então, o padrão é esse aqui, né? Durante os anos, a gente viu que a melhor solução é essa aqui, e ele não precisa, o desenvolvedor, né, ele não precisa passar muito tempo analisando como resolver aquilo. Ele já sabe como resolver aquilo, porque isso já está documentado, né? Já é um problema recorrente e se resolve da melhor forma assim. Então, fica mais fácil ele resolver o problema sabendo como já deve resolver, tá? Então, um exemplo é o padrão fábrica, né?
onde você tem aqui essa classe criador, né? E você tem a classe produto. E você tem também aqui a classe criador concreto, né? Que vai herdar aqui dessa classe mais abstrata. E você também tem a classe produto concreto, né? Ou seja, essas duas classes aqui, o creator e o product, elas vão interagir, né, de formas que eles conseguem se comunicar, mas a implementação realmente desse objeto ele vai ser feito aqui na Concrete Creator, tá? Né? O criador abstrato, que a gente viu aqui, né? Esse aqui, o criador abstrato. Ele vai declarar o factory method, né? Ou seja, o método de fabricação, que vai retornar o objeto da classe product, né? Ou seja, da classe produto. Então, ele vai usar isso aqui. E esse elemento ele também pode definir uma implementação básica que retorna um objeto de uma classe concrete product, né? Ou seja, o produto concreto de forma básica. Então, o criador concreto ele vai sobrescrever esse método fábrica e vai retornar um objeto da classe produto concreto, né? Isso serve para quê? Para que se você precisar mudar a forma como isso aqui é criado, você não vai mexer nas interfaces, você vai mexer somente aqui, né? E você também pode adicionar vários outros criadores aqui que vão criar os objetos de forma distinta, mas a comunicação dele, ou seja, a forma como ele interage com o outro objeto produto aqui, vai ser sempre a mesma, tá? Você não vai precisar mexer nisso aqui, você só vai precisar alterar unicamente como ele é criado lá por debaixo dos panos, né? Como é realmente a implementação desse é criado. Mas as interfaces elas vão permanecer as mesmas. Então você não altera, você não afeta o software de forma grave aqui, né? Porque você sabe exatamente onde deve alterar e você pode também alterar ou criar outras instâncias aqui desse criador concreto. O product, né, o produto abstrato, ele vai definir uma interface para os objetos criados pelo método fábrica e o produto concreto ele vai realizar a implementação para a interface product, né? E por fim o design rationale, né? O design rationale, nesse nome rationale, ele está para uma base lógica ou justificativa de algo, né? Então vai ter um projeto de justificativas, né? E esse design racional ele é um método de listagem explícita das decisões feitas durante o processo de projeto do software, deixando claro as decisões e suas justificativas, né? E o principal objetivo dele é dar suporte aos projetistas por documentar e comunicar as argumentações que conduziram o projeto de software, né? Então, dado que eu tomei uma decisão como arquiteto ou analista de software, o que eu levei em consideração para fazer essa decisão, né? Então, esse tipo de design ajuda você a responder isso. Essa decisão foi tomada por causa disso e disso e disso, e você vai justificar cada decisão daquela e utilizando esse design você torna isso parte do desenvolvimento, parte do projeto, tá? Atualmente, não fazer uso dessas justificativas tem trazido diversos problemas na produção de software, né? Porque ao se passar alguns anos ou ao trocar os profissionais que estão trabalhando naquele produto de software, eles veem, eles sabem quais decisões foram tomadas, mas eles não sabem por que aquela decisão foi tomada, né? Não sabem por quais caminhos, né, a pessoa que tomou essa decisão passou, e isso leva a você ter que refazer o caminho para poder compreender por que aquela decisão foi a melhor, né? Isso leva tempo e dinheiro. Então, o design racional ele deve conter principalmente as razões para aquela decisão, né? A justificativa para ter tomado aquela decisão, as demais alternativas que foram consideradas, né? Ou seja, o caminho que foi percorrido, os trade-offs que foram considerados, né? Os trade-offs é uma ideia de balanceamento, né? Ou seja, para conseguir isso, isso e isso, em que aspectos eu perco, né? Ou seja, para ganhar em um aspecto, em quais outros aspectos eu vou perder. Vale a pena, né? Então, essa avaliação desse balanceamento aí de características é chamado de trade-off, né? Então, os trade-offs considerados e quais foram realmente avaliados, aí isso aqui a gente considerou, mas a gente viu que dois desses trade-offs aqui, claramente eles não são viáveis, né? Então vamos excluí-los e a gente vai analisar somente esses aqui que a gente não tem tanta certeza de como eles se comportam, por exemplo, né? Então tudo isso deve estar documentado de forma correta, tá? E por fim deve ter a argumentação por que você tomou aquela decisão, né? O que levou você a essa decisão.
Isso aqui é um exemplo de um design rationale, né? Aqui você vê que você consegue ver as decisões, né, de forma gráfica. Então aqui você tem 4 opções e você escolheu que a decisão melhor seria essa decisão aqui. E essa decisão, ela vai implicar em outras características, né? Ou seja, vai implicar nessas outras 4 aqui. E dado que a gente escolheu essa aqui, a melhor opção dessas outras aqui, dessa outra decisão, é essa decisão aqui. E depois essa, depois essa, depois essa. E esse fluxo, né? Essa rastreabilidade é muito importante para que você consiga compreender as decisões que foram tomadas dentro do projeto de software, né? Decisões importantes que decidem como o software vai ser construído e projetado, né? Tá? Aqui é o exemplo dos sistemas, né? Por exemplo, você tem uns subsistemas aqui de temperatura, de telecom. Então, por que eu escolhi organizar dessa forma? O telecom se comunica com o térmico, com o ACS. Por que foi feito dessa forma, né? Então, eu tenho que definir, né, as minhas justificativas, né, os requisitos, as opiniões dos especialistas e outro tipo de conhecimento também que foi utilizado nas decisões, tá? E sobre as características das atividades de projeto, né? Então, você tem a transformação de dados. O design ele é naturalmente um processo de transformação de dados, onde você tem necessidades ou intenções e elas são sementes para gerar novos artefatos, né? Você tem também uma reestruturação de uma situação atual em uma outra situação preferida e você tem um salto imaginativo dos fatos atuais para as possibilidades futuras, né? E quanto à geração de novas ideias, você tem a geração de ideias, é a base do processo de design, né? A geração de ideias, você tem basicamente ela em 2 vertentes, que também se aplicam ao software, né? Que, ou seja, a abstração, onde você tem a construção de generalizações, e a elaboração, que você tem a construção de detalhamentos, tá? Então, elas são complementares e são passos sequenciais, que geralmente você faz a abstração e depois você parte para a elaboração. E quanto à resolução de problemas e tomada de decisão, né? Então você tem um problema, esse problema ele vai implicar em uma resolução de problemas que vai implicar em uma solução adequada para o seu problema, né? Então você tem as soluções candidatas, você vai realizar uma tomada de decisão e você vai ter uma solução ideal, tá? Os problemas de design eles são inerentemente mal estruturados, né? Ou seja, você realmente ainda não sabe, você precisa entender bem o problema para você poder escolher uma decisão correta, uma solução correta. E entender esse problema é um processo muito custoso e demorado, né? Então você não é como na matemática, onde você tem, quanto é 2 mais 2. Aí você, para esse problema aqui, claramente a solução é 4. Mas no software não é assim, né? Você tem muitas variáveis, muitas dependências, muitos trade-offs, né? Muitas correlações que estão alinhadas, e é muito difícil você ter clareza nessa estruturação, tá? Então, você lidar com alternativas de design envolve as abstrações, né? As abstrações permitem que você visualize de forma mais correta, de forma menos complexa, né? A elaboração do software, o design. Você tem as elaborações, os fatores conhecidos e desconhecidos em um processo não linear, tá? Então, você assumir que consegue fazer tudo lá com o modelo cascata, por exemplo, não é viável, né? Porque sabe-se que o desenvolvimento de software, né, o projeto de software, ele é uma atividade não linear, né? Você não consegue fazer tudo que deve fazer nessa primeira fase. Agora pronto, está completo. Depois para essa aqui, né? Você não consegue fazer isso, tá? Então o software ele sofre mutações, né, de forma contínua e você tem que estar se adaptando a essas mutações, a essas evoluções, a essas mudanças dos requisitos e do software em si, para que você consiga entregar um produto de qualidade. E quanto descobrindo e satisfazendo as restrições, né? As necessidades elas não só determinam problemas a serem resolvidos, mas também indicam restrições que se aplicam aos problemas e soluções elaborados, tá? As restrições elas se aplicam não só aos artefatos, mas também às pessoas e aos processos usados. Então, se você tem um projeto de software, você tem que levar em conta as restrições dele. Se você não levar em conta as restrições, você não vai estar modelando para o realmente
o cliente, né? Ou seja, quem realmente vai utilizar aquilo ali. Então, você deve levar em conta as restrições do software e também as restrições das pessoas e os processos que estão sendo usados naquele desenvolvimento, tá? Em software, né, as pessoas são compostas pela equipe, os stakeholders, os usuários, etc. Os processos são aquelas técnicas, modelos ou ferramentas utilizadas, e os artefatos são as restrições como parte essencial do rationale, né? Ou seja, das justificativas do como fazer e por que fazer aquilo, né? Essa é uma visão geral do processo de design, né? Aqui você tem uma necessidade, um problema a ser resolvido e tem também as restrições daquela solução, né? Então, tem que levar em conta também a necessidade, o problema e as restrições. Aqui você vai ter o processo de design, né? E dentro dele você vai ter a transformação, o desenvolvimento, você vai ter criação, você vai ter a resolução do problema, a tomada de decisões, você vai ter que fazer a navegação no espaço de projeto, né? Do seu projeto, do espaço de design. Você vai ter uma diversidade, você vai ter evolução do software, você vai ter que ter a satisfação das restrições e a descoberta de restrições também. Ou seja, aqui você pode adicionar restrições que você não sabia aqui no começo, mas que durante o processo de projeto você viu que tem outras restrições e que devem ser levadas em consideração na modelagem do seu produto de software. Então, um esquema para implementação do artefato vai ser a saída, né, do processo de design, onde você vai ter definido os objetivos, as descrições do produto, os rationais, né, as justificativas, o plano de produção e o uso daquele software. Tá? Bem, pessoal, essas foram algumas referências utilizadas. Né? Se tiverem mais interesse, sugiro que leiam também. E, bom, pessoal, com isso, hoje a gente encerra essa nossa aula de projeto, né, o To Design, tá? E se tiverem alguma coisa, podem perguntar e a gente volta na próxima aula. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.